Hoje é dia 15 de outubro de 2021, dia do professor, dia do profissional da educação, dia do pessoal também do suporte pedagógico, do pessoal que está na direção das escolas, enfim, dia do professor, como todo mundo diz. E por que hoje é dia do professor? Porque no dia 15 de outubro de 1827, ainda no Brasil Imperial, Dom Pedro I aprovou uma lei determinando que tinha que ter escolas em todas as comunidades. Por isso que os professores estão de parabéns, porque são a principal ferramenta de educação de qualquer povo. Nenhum ataque ao professor, nenhum desrespeito ao professor, nem a maneira como os políticos tratam os professores ou os fascistas alienados atacam professores, vai ser capaz de tirar a importância do professor para qualquer sociedade civilizada do mundo. Tanto é que existe o Dia Mundial dos Professores e cada país tem um dia do seu professor. Só por isso, professores e professoras do Ceará, do Brasil, estão todos de parabéns. Mas a gente precisa fazer algumas reflexões sobre como esse país realmente trata esse importante, indispensável e fundamental ator social na educação do povo brasileiro e para o presente e para o futuro do Brasil. Né? Então, primeiro, é muito importante dizer que a nossa Constituição Federal, no artigo 205, muito importante, 205 diz que é dever do Estado, que são os políticos, o governo, da sociedade e da família, educar o aluno. Educar para quê? Para o seu pleno desenvolvimento como ser humano, para a cidadania, para como cidadão ou cidadã participar e fazer parte da política e da realidade social do seu país e só por último para o trabalho. Por quê? Porque nós somos seres complexos. Nós somos frutos da nossa cultura, da nossa educação. O capital social, o capital intelectual, o capital espiritual, a capacidade de gerar ciência e conhecimento depende do nível de educação que é dado a seu povo. E quem é a principal ferramenta? O professor. A professora. Os gregos que criaram a democracia, a filosofia, o teatro sabiam bem disso. Os sofistas foram os primeiros professores. Platão, quando atingiu toda a sua glória e respeito, criou a academia, em homenagem a Academos, que era um dos seus discípulos. Aristóteles criou o Liceu. Epicuro criou seus jardins. Enfim, a educação, a criação da escola muda completamente o capítulo da história da humanidade. E vem logo depois de quê? Sobretudo da escrita. Pois bem, como é que está a situação do professor hoje nesse país? Totalmente desrespeitado. E principalmente por aqueles, os políticos, que são eleitos para governar bem, são os que mais desrespeitam. Foi criado em 2008 a lei do PIS nacional. Até hoje sofre ataques. Até hoje tentam tirar a correção do piso anual, que é pelo valor aluno, para ser pelo INPC. Essa semana mesmo agora, né, quando saiu o índice do valor aluno, que está prevendo um reajuste de 31% no piso do professor para janeiro de 2022, a Confederação Nacional dos Municípios está dizendo que os municípios vão quebrar e não sei o que, não sei o que. Como que vai quebrar se só tem aumentado os recursos ano a ano? Na verdade, infelizmente, a Confederação Nacional dos Municípios, a APRESE e a maioria dos prefeitos e prefeitas veem no professor o inimigo. Por quê? Porque na visão deles, os recursos do Fundeb é para eles gastarem como bem querem, priorizar seus interesses. E não é educação. A educação
É um direito social previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Mas eles não veem assim, falta espírito republicano, falta compreender a importância da educação e cumprir o que está na lei, porque antes a previsão era que 60% do Fundeb era para ir para a remuneração dos profissionais da educação. Agora é 70%. E é dinheiro federal que vem. Nem assim eles querem aplicar o piso sob ataque. O atual governo federal não gosta de professor. Se pudesse, matava os professores. Então, alto lá. Doente é uma nação que não acredita na educação como pilar basilar para o futuro. Quem vai garantir o futuro deste país, desta nação, não são políticos. Não são vereadores, não são prefeitos, não são governadores, nem secretários de educação, nem deputados, nem senadores. É o nível de educação deste povo. Isto é fundamental. O país não tem futuro se continuar atacando professores. E vamos, pelo menos, se os nossos governantes que levaram a política ao descrédito, porque política hoje não é uma ferramenta a serviço da cidadania nem do povo. Política não é uma ferramenta para a efetivação dos direitos fundamentais e sociais. Política é hoje uma ferramenta sequestrada pelos que estão com o poder político e a única prioridade deles e delas é a reeleição. É o poder pelo poder, é o poder a serviço do poder. O político não está a serviço do povo, por isso que atacam professores. Professor educa, professor transmite todo o conhecimento do passado, professor ensina a pensar, professor ensina a ter pensamento crítico e quem tem pensamento crítico aprenda a votar e aprenda a exercer a cidadania. Então, senhores prefeitos e prefeitas, governadores, vamos parar de atacar professores. E senhores prefeitos e prefeitas, sobretudo aqui do Ceará, vamos cumprir a lei do piso. Vamos dar o reajuste do piso o ano que vem de 31%, porque este ano não deram o reajuste do piso. O ano passado o governo federal fraudou a portaria alterando o valor aluno para ficar lá embaixo e depois recuperou o valor aluno para ficar lá em cima, para desta maneira driblar o reajuste do professor. Então, o artigo 206 da Constituição prevê que o professor tem que ser valorizado. A LDB prevê que tem que ser valorizado. E como? Através da efetivação dos planos de carreira. Todos os municípios têm plano de carreira, ninguém cumpre. Quando cumpre é parcialmente. E muitos não cumprem nem quando a justiça manda. Que tipo de políticos são esses? Outra forma de valorizar o professor é o piso, é pagar em dia e manter o piso. Observe que no momento atual, os dois assuntos do momento quais são? Os precatórios do Fundeb, que muitos prefeitos receberam e não fizeram rateio com os professores, e o governo federal, mais uma vez, quer aprovar a PEC do calote para não pagar os bilhões que deve de diferença do Fundef, porque não quer tirar dinheiro dos banqueiros e dos grandes empresários, quer tirar dinheiro de quem? Dos professores, que pouco tem para dar a quem precisa, mas para dar a quem precisa, devia tirar de quem tem muito e está sobrando. Então, na minha opinião, quais são os desafios que os professores têm? Manter os direitos que estão na Constituição, porque estão atacando. Implementar os direitos que estão sendo violados, sobretudo a efetivação dos planos de carreira, a atualização dos planos de carreira, a incorporação de ampliação de jornada para quem tem ampliação há anos, né? E ampliar esses direitos. E o movimento sindical precisa qualificar mais sua luta e sintonizá-la a nível municipal, estadual e nacional. Porque enquanto os prefeitos estão organizados nos 3 níveis, aqui está tudo fragmentado. Não há uma luta unificada estadual nem nacional. Apesar de todos estes ataques, parabéns professores e professoras. Se esse país tem um presente do qual possamos nos orgulhar, devemos, sobretudo aos professores, que nos tiraram da escuridão do analfabetismo, que nos passaram informações e conhecimento, e que nos ajudaram a ter pensamento crítico. Só por isso, parabéns professores, prefeitos e prefeitas, vamos valorizar e respeitar os professores, e parabéns a todos os professores e professoras do Brasil.